Encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura juntos, então. Estou lendo na versão NVI aqui. Diz assim a palavra de Deus: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem fé? Quem aqui tem fé? Que pergunta boa, pastor. Não, eu imagino que se você está aqui, pode ser que você tenha fé, eu também, né? Mas pode ser também que não é verdade? Todo mundo que está aqui tem fé, sim ou não? Ô, povo cheio de fé. Passa um pouquinho para mim aí, para me ajudar. Agora, qual tipo de fé é essa? Tem vários tipos de fé, não tem? Você tem fé em tantas coisas. Tem ou não tem, gente? Você pode colocar fé em muitas coisas. Por exemplo, tem na nossa expressão, no nosso país, pelo menos a gente fala de fazer uma fezinha. Quando se usa esse termo, fazer uma fezinha, é fazer uma fé aonde? Em algum jogo, né? Tem jogos ilícitos, jogos lícitos. Questão aqui não é o pode ou não pode, mas uma fezinha devia ser fazer uma fezona. A Mega, por exemplo, você imaginar que, estatisticamente, um jogo que você faz ali, eu acho que você tem uma chance em 1 milhão, ou mais de 1 milhão, né, Daniel? Isso aqui. Então, assim, devia falar, vou fazer uma fezona, porque tem muita fé, né, para poder achar que vai ganhar, né? Mas mesmo assim muita gente faz, e não é pouco, e é muito dinheiro, né? Dizem que a arrecadação vai para a área de esportes, né? Tomara que vá mesmo, já é uma coisa boa. Tem um cidadão no Brasil chamado Henry Christie, não é o Henry que toca a bateria aqui, o Henry Christie, que ele se diz que ele é o Jesus já na segunda vinda. Quem já ouviu falar de Henry Christie? E para variar, tem muita gente que tem fé nele. Está entendendo? Só para a gente perceber, a gente falando de fé, tudo bem, você tem fé, mas qual fé? Fé em quem? Em quê? Então, o Henry Christie, esse cidadão, ele fala que ele já é o Jesus, que Jesus já veio, já é o reino eterno. O que nós estamos fazendo aqui? Vamos para lá seguir ele. Você não quer que Jesus volte? Sim ou não, gente? A gente não está esperando a vinda de Jesus? Ele está dizendo que ele é Jesus. Então, você não tem fé nele, correto? Vamos pensar um pouquinho? Tem muitas outras coisas, tem umas coisas até absurdas, que acho que não vale nem a pena comentar aqui, mas a gente vê pessoas como vimos nas religiosidades, um chamado João de Deus, né, que inclusive teve muito abuso, muita questão na TV. Então temos vários tipos de fé. Eu, por exemplo, quando era mais adolescente, eu não me lembro quantos anos eu tinha, eu fui enviado, né, para um curandeiro lá em Goiás. Então peguei um ônibus, se pagou, não sei quanto que pagou naquela época, né? Então é a fé de cada pessoa. Me colocaram naquele ônibus para eu ir lá passar num tal curandeiro. Cheguei lá, aquela chácara enorme, cheia de gente. Eu que não acreditava em nada, né? Não era de religião nenhuma, mas me colocaram lá, eu era menor e fui, né? E eu nem passei pelo curandeiro, nem me atendeu. Quem atendeu foi os auxiliares. E aí, olha, amém. Aí, essa está falando, para de falar dessa coisa, está amarrado. Aí as auxiliares me deram um líquido lá, uma vasilha de plástico assim, com um líquido meio vermelho, meio preto, meio estranho, para eu beber, que aquele ia trazer minha cura, e o espírito daquele curandeiro ia me visitar. Tem gente batendo na madeira, não tem madeira aí não, aí não é ferro, calma. E até hoje eu estou esperando, que ele não veio não. Mas enfim, fé, percebe? A questão aqui não é questionar isso ou aquilo. Podemos ver várias coisas. As pessoas colocam a fé em alguma coisa, ou em alguém. Então, você falar de fé é muito abrangente. A gente tem que perguntar a fé em quem? A fé em quê? E aí a gente poderia aplicar muitas coisas. Na Índia, por exemplo, na religião indiana, né? Na Índia, todos os animais são deuses, né? Você não pode, por exemplo, usar a vaca, os animais,
Então, não estou criticando a fé deles, estou explicando qual é a fé deles, para a gente entender. Então, eu não tenho essa fé, né? Mas é a fé cultural, né? A fé normal na Índia, por exemplo, que eles têm fé. Você não pode matar uma barata, que de repente é a reencarnação sua lá, da sua avó, da sua vida, de outras vidas, e assim por diante, né? Então, a reencarnação, por exemplo, é uma fé muito comum no Brasil, não é isso? Dentro do espiritismo, por exemplo, pessoas que acreditam que morrem, mas elas serão reencarnadas, vão voltar a essa vida. O karma, por exemplo, que é você acreditar que o sofrimento que você passa nessa vida, e eu falei de sofrimento no primeiro domingo desse mês, lembra? Então, dentro dessa teoria, por exemplo, dessa linha doutrinária, religiosa, sendo bem sucinto aqui, só introduzindo, a visão é que o sofrimento que nós passamos nessa vida, eu estou pagando por supostos erros que eu cometi em outra vida. Ok? Então, só para a gente pensar, e eu já tive amigos, né, que seguiam isso, seguiam piamente, então, cada um no seu cada um, né? Temos vários tipos de fé, temos deuses de gesso, né? A gente fala de deuses de imagens, mas temos deuses também humanos. Vamos falar um pouquinho do lado evangélico, protestante também. Tem hora que eu fico me perguntando se as pessoas estão indo realmente ao culto, à igreja, ou a algum evento, por ser igreja, por ser comunidade, por ter fé em Jesus, ou por ser um artista famoso que está naquele lugar. Verdade ou não é? Quem aqui não levanta a mão agora? Quem aqui nunca saiu cedo para pegar o primeiro lugar naquele dia que tinha um cantor, um pregador famoso, na tal igreja grande, você pensou que você não ia pagar nada, inclusive, tudo de graça, e você foi correndo. E perigoso, deixou o culto da sua igreja no dia ainda, porque lá tem um cantor famoso. Não levanta a mão. Então assim, beleza, cada um no seu cada um. Mas eu quero pensar que fé que nós precisamos ter. E é isso que eu sempre busquei, né? O meu encontro com Cristo não foi em igreja, em religião, foi com Cristo, foi com a palavra de Deus, e é assim que tem que ser o encontro de cada pessoa, com o Cristo, com Jesus, né? Uma experiência interessante de um pastor amigo meu, que a igreja dele tinha lá o culto do milagre, né? E tinha uma pessoa que ia lá naquela reunião e não alcançou a suposta bênção que ela procurava, então ela saiu de lá e foi para uma igreja no outro lugar, uma grande igreja, não vou citar detalhes aqui, e lá eles cobram para a pessoa orar por ela, e ela pagou não sei quantos mil para aquela pessoa orar por aquela situação, e falou, pode ir que está curado. Ela saiu da igreja dela, que já tem o culto do milagre. Eu falei, eu brinquei com meu amigo, e a gente lá que nem faz culto do milagre, o povo vai fazer o quê, né? Pois ela pagou para orar, para receber a oração. Um absurdo. E para piorar, não foi curado, continuou sem a cura. Então assim, fé, pessoas... Outra situação que está acontecendo muito agora, muito recente, no Brasil, com a onda da igreja Church e a igreja filial, né, o Church. O que está acontecendo? Algumas igrejas que têm pessoas famosas, em vez de ser uma igreja local, ele virou denominação. Por exemplo, então você vai, tinha igreja, vários nomes, né? Lagoinha, não estou criticando essa comunidade, Hillsong, lá na Austrália, vou dar só esse detalhe, só para você entender a minha questão aqui de pensar na fé, antes da gente refletir no texto explicitamente. A Hillsong, uma igreja da Austrália, uma boa igreja, inclusive não tenho detalhes sobre ela, a gente canta músicas dela, né? Uma antiga igreja. A Hillsong abriu uma filial em São Paulo, capital. Anunciaram nas redes sociais, não precisou fazer evangelismo nenhum nas ruas, tá? Anunciaram nas redes sociais, alugaram um lugar, botaram o som, a estrutura, e lá na porta da igreja tinha 3.000 jovens inscritos para ser membro daquela igreja. Eu vou me candidatar para ser pastor desse lugar? Que maravilha! Não precisa visitar ninguém, evangelizar ninguém. Olha! Mas a minha questão é essa. A fé é em quem? É numa placa, numa marca famosa? Até a igreja virou filial agora. E aí eu fico questionando isso. Qual o perigo disso, gente? E daí, Léo? Você pensa assim, daí? E daí, gente, que se a fé não está em Jesus, e é Jesus que leva para o céu,
Jesus é o Salvador, significa que essas pessoas podem estar totalmente enganadas. Se não é a palavra de Deus, que é a verdade, é a palavra desse ou daquele homem, significa que essas pessoas podem estar enganadas. E aí é o grande perigo. E a nossa função é pregar a verdade, a palavra de Deus. Amém, gente? Quem sabe a sua fé está numa igreja, numa religião, e eu vou dizer para você, não tenha fé nessa igreja. E não é porque ela não seja boa, não, tenha fé em Jesus. Só elas entenderem por que eu fiquei parado. Porque se a tua fé está em Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver nesse texto. Jesus vai te encaminhar para um grupo de seguidores, de discípulos, e aí você vai poder comungar e andar junto nessa fé. Amém, gente? E uma coisa interessante, Jesus, quando nós lemos os evangelhos, Jesus sempre dizia para a pessoa, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas a pergunta é essa, qual fé? Fé em quem? Fé em quê? E é isso que eu quero conversar com vocês, qual a fé que nós precisamos ter? Combinado? Deu para entender um pouco aqui a introdução?